Meu nome é Neidson de Quintela Batista. Eu sou formado em Teologia pela Universidade Gregoriana de Roma e especialização na Alemanha. E integro a coordenação da ASA, Articulação Semiárido Brasileiro. Então hoje eu sou mais um ativista social na perspectiva da convivência com o semiárido. Cerca de 70% do nosso organismo é água, não é? E sem ela nós não vivemos. A água não é mercadoria, a água é um bem comum. E a água também não é recurso hídrico, porque quando a gente fala dela como recurso hídrico, a gente fala já encaminhando para a comercialização e encaminhando para a privatização e encaminhando para o desrespeito ao direito. Quando a gente olha a perspectiva do agronegócio, quando a gente fala da água na agricultura, a gente tem muito desperdício da água. Além do mais, nós temos no Brasil uma questão que é a questão das outorgas, né? Na Bahia mesmo, nós temos rios onde o governo faz a outorga além da capacidade do rio. Então, isso é uma depredação da natureza, é uma depredação daquela água, daquele bem comum. Porque como as empresas sugam, às vezes não sobra nem para o abastecimento das cidades. E se olharmos ainda nas cidades, nós temos os nossos serviços de água com tecnologias e com processos também obsoletos, que levam que se estrague ou que se deteriore boa parte da água que é disponibilizada para a população. Então, olhando a questão da gestão da água, né, nós temos um problema muito grande no Brasil a ser enfrentado e a ser resolvido, né, para que toda a população tenha acesso a esse bem comum. Um dos pontos de maior utilização da água são os pontos básicos da geração de energia. Por isso que a gente precisa no Brasil, como já existe em outros países, o incentivo a outros tipos de geração de energia que não utilizem tanta água. Há um conjunto de elementos para se ampliar a geração de energia de outros tipos, mas também há necessidade de estudos, de pesquisas e de elementos de gestão para os 3 tipos que nós já existimos, que nós já possuímos. Por exemplo, um lago, as represas para a geração de energia são uma das fontes de maior, vamos dizer, desperdício da água, porque nós temos um lençol de água imenso, né, sujeito à evaporação. O saneamento é negligenciado, primeiro, porque ele é subterrâneo. Então, ele não salta aos olhos das pessoas. Do ponto de vista do retorno político do voto, eu não posso fazer propaganda com ele. Esse é um primeiro elemento. Um segundo elemento é porque na gestão não se faz o cálculo da gestão como um todo.
não se faz o cálculo do saneamento junto com o cálculo da saúde, junto com o cálculo da alimentação saudável, junto com o cálculo do abastecimento de água. Se fizéssemos esse conjunto de elementos no cálculo da gestão, nós teríamos larga vantagem para dinamizar o processo do saneamento. Então, se eu tenho saneamento, eu vou deixar de ter internamentos por diarreias, eu vou deixar de ter verminose, eu vou deixar de ter um conjunto de doenças que são doenças básicas, comuns, né? Mas que são veiculadas pela água e pelo não tratamento dos esgotos. Para completar, a gente ainda começa a escutar o debate da privatização dos serviços de água e de saneamento. Se nós vamos privatizar o serviço de água, possivelmente ele vai chegar muito bonitinho no centro das cidades. Mas ele nem vai chegar na periferia. Por quê? Porque o que interessa no processo de privatização não é o serviço, o que interessa é o lucro. Agora, a periferia, ela não dá lucro, né? Ela demanda serviço. Nós não podemos aceitar, porque é um desrespeito às pessoas, é um desrespeito à nossa vida, é um desrespeito aos nossos direitos. Bom, a gente sabe que água e terra estão intrinsecamente ligadas e a relação é muito próxima do fornecimento de alimentos, né? Então, no momento que nós temos uma crise hídrica, nós vamos ter impacto na agricultura, nós vamos ter impacto no fornecimento de energia, porque o país também tem nas hidroelétricas a sua primeira fonte energética, né? E embora o país seja detentor de uma grande quantidade de água, né? Representa 12% da água do planeta, a gente sabe que essa distribuição é muito desigual. Uma das coisas que eu considero que possa estar contribuindo muito para uma democratização do acesso e também para trazer a transparência dos dados até a população, até o setor saúde, é o programa Vigiágua, né, do Ministério da Saúde, que ele está implantado em 100% das capitais brasileiras e que traz, então, o padrão de potabilidade de lugares que, de outra maneira, a gente não teria acesso. Então, essa compilação desses dados do Ciságua, que é o Sistema de Informações do Vigiágua, ele tem uma capacidade imensa de estar trazendo a transparência de como está a qualidade da água que o brasileiro está consumindo. A companhia de abastecimento, ela tem um compromisso com o Vigiágua, com a população, né? De encaminhar relatórios. O que se passa é que muitas vezes esses relatórios, a gente não sabe se confia ou se não confia nos relatórios das companhias. Então, o que o Vigiágua faz? O Vigiágua também coleta amostras e encaminha para análises. A água da torneira, a água da rede pública, ela tem muito mais controle e vigilância pelos órgãos públicos do que a água mineral. Na água mineral, a gente não tem o mesmo controle sanitário do que a gente tem na água pública. A gente está correndo o risco de migrar para a água mineral, e isso já é uma realidade. Uma das formas da gente estimular o consumo da água de torneira e promover para a população a água de torneira são leis que já
está em vigor no Rio de Janeiro uma legislação que os estabelecimentos comerciais, eles oferecem água filtrada para quem senta na mesa, já serve água. Isso é uma prática que aproxima o consumidor da água de torneira. Então, assim, é toda uma pegada hídrica, eu acho mesmo, né? A pegada hídrica da gente saber o nosso papel dentro do momento atual, que a sustentabilidade está sendo discutida pelas crianças, está sendo exigida pelos consumidores. O Fórum Mundial da Água, em 2018, foi em Brasília, e ele é um fórum de corporações muito poderosas, né, que se maquiam, e quando a gente olha os painéis presentes nesse fórum, a gente enxerga muito. Eles trazem os povos tradicionais, eles trazem os movimentos sociais para algumas mesas. Então, é um fórum que, se a gente não olhar criticamente, a gente se engana. Mas ele é um fórum muito pautado pelas grandes corporações de água do planeta, né? Então, essas corporações têm como base a mercantilização da água, né? Enquanto o Fórum Alternativo, ele tem uma outra visão, que a água não é mercadoria, a água é do povo. Então, o Fórum Alternativo Mundial, ele traz em toda a sua declaração final essa posição que água não é mercadoria. A diferença dos dois fóruns é que um tem o objetivo de lucrar, de comércio de água, mercantilização, e o outro fórum, então, tem uma visão que é preservar o nosso bem mais precioso e que é um direito humano fundamental. Guimarães Rosa fala que a água, assim como a saúde e a liberdade, só tem valor quando acaba, né? Isso é uma frase do Guimarães Rosa e que a gente espera que não se concretize essa profecia, né? Porque, na verdade, a gente já viu um desabastecimento aí em São Paulo, né? A gente tem visto muito racionamento de água num país que é rico em recursos hídricos, né? A garantia do direito à água, ela está extremamente vinculada à participação social de cada pessoa, das suas comunidades. Eu avalio que a água envasada é um engodo, né? Primeiro, existem estudos, embora não suficientemente divulgados, de que o tratamento que se dá no processo de envasamento é precário. Segundo, a água envasada raramente tem o pH recomendado. Então, na realidade, você bebe algo que não lhe faz bem como você acha que estaria fazendo. Uma segunda coisa é, na medida que nós divulgamos, difundimos e tornamos até um mito a água envasada, que você vê agora caminhões e mais caminhões carregando essa água, nós estamos construindo um voto de desconfiança no sistema de água da cidade, no sistema de água do país, e estamos desconstruindo a cidadania das pessoas. A questão do semiárido é uma questão complexa, não é? Nós estamos acostumados a ver na televisão, nos livros, nas falas, que o semiárido não tem água, não é? Que o semiárido é uma terra rachada, é uma terra fadada à inviabilidade,
que lá não tem futuro. Nós da ASA e do semiárido pensamos ao contrário. Não é que ele não tenha água, ele tem água, mas essa está concentrada nas grandes fazendas, nos grandes fazendeiros, nos grandes latifúndios, os grandes açudes que servem a poucas famílias, né? E deixa a grande parte da população do lado. Por quê? Porque deixando a população do lado, excluída, essa população se torna subserviente e vai pedir um balde de água e em troca lhe dá o voto. Então, esse é o esquemão do semiárido, é o esquemão da manutenção do poder. E aí, um elemento fundamental é guardar a água, né? Porque o semiárido brasileiro é o semiárido mais chuvoso do mundo e a gente não prestigia isso. Então nós temos tecnologias para armazenar água. Uma dessas tecnologias são as cisternas, né? Que armazenam a água que cai do telhado na chuva. As cisternas domiciliares, elas armazenam 16 mil litros. E as cisternas de produção, elas armazenam 53, 60, 80, 90, 100, de acordo com o que se avaliar que é necessário. Então nós temos hoje no semiárido, construído nos últimos 20 anos, 1.300.000 cisternas de placa construídas à margem das casas. O maior programa da América Latina de democratização para o acesso à água para as populações difusas. Pegando alguns números, 1.300.000 vezes uma média de 4 pessoas por casa, que é uma média pequena, nós vamos ter 6.200.000 pessoas abastecidas com água potável e que antes bebiam lama. E o investimento para isso é mínimo. É mínimo. Uma cisterna dessa custa R$ 3.500. Bom, a água é o bem mais importante que a gente tem na natureza, né? O saneamento, ele é extremamente importante, primeiro, tanto que ele está ligado ao SUS, então quando a gente pergunta para as pessoas se elas utilizam o SUS, elas nem sabem que o saneamento está ligado ao SUS. E justamente por isso, porque está no SUS, porque ela é extremamente importante em relação à saúde. Pessoas que não têm saneamento básico estão expostas a uma grande quantidade de patógenos que fazem mal para a saúde e acabam sobrecarregando os gastos públicos com saúde. Então o saneamento é saúde também. Além de causar sobrecarga nos sistemas únicos de saúde, né, nos hospitais, ela também causa uma redução na quantidade de pessoas trabalhando, por um motivo que é responsabilidade do SUS, responsabilidade do governo e fazer com que essas pessoas tenham saúde com essa manutenção e produção, né, e construção de saneamento público para toda a população. Mas o que a gente sabe hoje é que retirar agrotóxico da água é extremamente difícil e custoso. Poucos locais fazem isso. A Europa consegue fazer por um método de ozonização, mas é extremamente caro. No Brasil a gente não tem esse método ainda. Os métodos que são usados no Brasil não são capazes de retirar os agrotóxicos. Os metais pesados, alguns conseguem ser eliminados, mas os agrotóxicos e os emergentes, os contaminantes emergentes, como os antibióticos, anti-inflamatórios, hormônios sintéticos, todos esses emergentes, todos esses contaminantes não são retirados na estação de tratamento de água. No tratamento de água não é capaz o que a gente tem no Brasil de retirar esses poluentes. Bom, a água envasada é envasada no plástico e o plástico é um material que libera uma grande quantidade de elementos tóxicos para essa água.
Então, muitos desses elementos são disruptores endócrinos, como o bisfenol A, e a gente já sabe que eles causam um desequilíbrio no nosso sistema hormonal, principalmente associado ao hormônio sexual. Então, a água envasada, além de ter esse problema desses resíduos que são liberados na água, ela tem um sistema de um consumo de plástico desnecessário, transporte de plástico desnecessário, transporte de produtos desnecessários, então acaba sobrecarregando um sistema sem sentido. Então, a água filtrada é uma água de alta qualidade. A ANA, a Agência Nacional de Águas, ela mapeou, isso é curioso, ela mapeou os possíveis sistemas e fontes de água do semiárido e deu custo a isso. E, segundo ela, isso se chama o Atlas do Nordeste. E, segundo ela, se utilizássemos esse conjunto de fontes e de locais de abastecimento de água, nós teríamos todo o semiárido com água potável disponível. Agora, o governo preferiu o quê? A transposição do São Francisco. Mais cara, excludente, porque ela serve apenas a uma parte do semiárido, e só depois é que ele adotou outras tecnologias. A transposição, ela é olhada como redenção do Nordeste, redenção do semiárido. A gente tem que destruir esse mito. Isso é um engodo. A transposição, ela é voltada para a produção de camarão para exportação e voltada para repetir o modelo de Petrolina e Juazeiro, que com a água do São Francisco se irriga e se produz uva e vinho de qualidade, mas se produz frutas para exportação. Então, esse modelo é um modelo excludente. Quem vai produzir vinho é quem vem do sul. O nordestino lá não entende de nada disso, né? Mas ele é expulso dali para dar lugar a um outro, né? E quem vai produzir as frutas em larga escala também são outras pessoas, né? Então são empresas que estão instaladas ali e a população fica marginalizada do processo. Eu acho que a luta pelo direito à água é de nós todos, é de todo mundo. Ou nós temos água, ou nós vamos morrer, né? Então, nós não podemos deixar, por exemplo, que o governo há sinais disso, privatize os aquíferos, que o governo privatize os serviços de água, que privatize nossas fontes. A gente assiste a isso passivamente. O que nós precisamos olhar são os programas políticos dos que se candidatam a gerir o Brasil. O que é que esses programas dizem sobre a água? Então, o que nós precisamos é ser cidadãos e cidadãs, arregaçar as mangas, saber que a água é nossa, que a água é um bem comum nosso, que a água não é da Coca-Cola, que a água não é da Pepsi, que a água não é da firma tal ou tal e tal. A água é nossa. É uma perspectiva de você construir. O país é seu, o país é meu, o país é nosso. Somos nós que temos que tomar conta dele.